Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 6 de fevereiro. E você confere agora alguns destaques da nossa edição do Link de hoje. Porteiro é preso suspeito de furtar objetos avaliados em mais de R$120 mil de apartamento de luxo em Vitória. Espécies que já estavam ameaçadas de extinção são dizimadas com surto de febre amarela no estado. Vitória Stone Fair deve atrair turistas de 51 países e a organização do evento está atenta ao novo coronavírus. Defensoria Pública cobra da Prefeitura de Vitória pagamento do aluguel social para famílias que foram obrigadas por traficantes a deixar o Morro da Piedade. E em Cachoeiro de Itapemirim, comerciantes apostam em promoções para superar os prejuízos causados pela enchente. E ainda tem as notícias de outras regiões do estado nesta quinta-feira. Tudo isso a partir de agora. O Link Espírito Santo já está no ar. Estamos ao vivo para todo o estado, seja muito bem-vindo ao Link. Pesquisadores capixabas realizaram um estudo com macacos durante o surto de febre amarela aqui no Espírito Santo e apresentaram nesta semana os resultados. O número de primatas mortos surpreendeu e algumas espécies que já estavam ameaçadas de extinção não são mais encontradas aqui no estado. Durante o surto da doença em 2017, pelo menos 1.400 macacos de diversas espécies foram encontrados mortos nas matas do Espírito Santo. A pesquisa, encabeçada por professores e alunos da Universidade Federal do Espírito Santo, analisou mais de 200 animais. O resultado desse estudo foi divulgado nesta quarta-feira na sede do Instituto Estadual de Meio Ambiente, o IEMA. Os dados mostram que houve morte de primatas no período principal do surto na maioria dos municípios do Espírito Santo, em pelo menos 59 municípios, embora nem todos tenhamos confirmado que a morte se deu à febre amarela, mas provavelmente foi, e atingiu basicamente todas as espécies de primatas do Espírito Santo. Nós temos registrado, junto com o pessoal do serviço da Secretaria da Saúde e as vigilâncias municipais, registrado a morte de 1.400 macacos, mas esses são aqueles que foram vistos, registrados, porque a maioria morre dentro das matas, morreu e ninguém registrou. Portanto, a mortandade foi muito grande. O professor, que também é diretor do Instituto Nacional da Mata Atlântica, disse ainda que o estudo revela a importância de preservar os fragmentos das florestas no estado. Algumas espécies mais sensíveis, como o bugio ou barbado, eles em alguns locais perdeu 80% a 90% da população e alguns, especialmente áreas de mata menores, que a gente chama de fragmentos florestais, as populações chegaram a ser extirpadas, não sobraram nenhum indivíduo, indicando que fazer conexões das florestas é uma estratégia muito importante para evitar que viroses, doenças como essa leve a extinção dos macacos. E algumas dessas espécies que foram atingidas são espécies ameaçadas de extinção. Então, o impacto levou essas espécies a uma situação ainda mais grave. Durante o surto de febre amarela, no estado foram registrados 330 casos do tipo silvestre, que ocorre principalmente na zona rural. Diversas mortes foram registradas. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, em 2017, o Espírito Santo registrou 100 mortes por febre amarela do tipo silvestre. Por isso, é tão importante manter a vacinação contra a doença para preservar a vida das pessoas e também dos animais. A vacinação ela é importante não só para proteger o próprio ser humano, mas para proteger também os macacos, porque um ser humano pode transportar o vírus de um lado para o outro e introduzir a virose numa mata que vai matar, levando à morte de primatas que estejam nesse local. Bom, agora é hora de abrir o nosso canal de interatividade aqui no Link. Para participar é simples e rápido. É isso mesmo, Adriana. Basta posicionar a câmera do seu celular ou o leitor de QR Code nesse código quadradinho que aparece no lado direito do seu vídeo. Automaticamente já vai abrir o canal de participação no WhatsApp. E aí é só escrever o seu comentário sobre qualquer assunto do jornal de hoje. Se preferir, você também pode mandar sua mensagem diretamente para o nosso telefone do WhatsApp. O DDD é 27 e o número 999276943. 999276943. Eu e a Adriana aguardamos a sua participação e ainda hoje queremos ler o seu comentário ao vivo aqui no jornal.
Começa na próxima semana a Vitória Stone Fair, a maior feira de mármore e granito da América Latina. Boa parte do público da feira vem de países da Europa, Estados Unidos e Ásia. Com a chegada desses turistas, aumenta o alerta e a preocupação com o novo coronavírus. Todos os anos, o Espírito Santo recebe a maior feira do setor de mármore e granito da América Latina. A estrutura já está sendo montada no pavilhão de Carapina. A feira está sendo montada em uma área de 30 mil metros quadrados e terá 240 expositores. Compradores de 51 países estarão presentes. E com tantos estrangeiros na cidade, em época de coronavírus, a preocupação aumenta. De acordo com o coordenador da feira, a organização está seguindo um protocolo da Anvisa para prevenir o contágio da doença. A gente tem conversado diariamente com a Secretaria de Estado da Saúde, com o Ministério da Saúde. Nós estamos seguindo as normas técnicas, da Anvisa, que são as normas básicas seguidas em todos os aeroportos, disponibilizar dispensa de álcool em gel para todos os estandes, distribuir informativos com higiene pessoal, lavar as mãos, etc. E estamos com a equipe médica capacitada no evento para atender o público visitante. Segundo o coordenador da feira, o público que vem da China, país onde começou o surto da doença, corresponde a menos de 3% da participação internacional da feira. A China nunca foi um público muito presente aqui, dado o período de realização da feira, que é muito próximo ao Ano Novo Chinês, que é um feriado bem importante para eles, e também logo 15 dias depois tem uma feira na China, então eles acabam historicamente nunca participando fortemente da Vitória Stone Fair. Esse ano, pela dificuldade de locomoção e cancelamento de voos do continente asiático, eu acredito que a participação vai ser muito menor, talvez quase nenhuma, exceto alguns chineses que talvez já estejam no Brasil, alguns compradores que já tenham vindo antes, mas aí já estão aqui há mais tempo. Além disso, prevendo a baixa participação dos chineses, o pavilhão da feira, que corresponde a este país, foi transferido para a próxima edição. Como a China, a gente tem vários países com pavilhões internacionais na feira. Este ano a gente conversou com os nossos representantes da China e até como uma forma de solidarizar com eles pelo momento difícil de locomoção, de sair do país, assim, não que eles sejam proibidos, mas o governo desaconselha. Então a gente conversou e orientou que se caso eles quisessem, a gente poderia adiar a participação com o pavilhão chinês para uma próxima edição sem prejuízo financeiro para eles. Então esse ano eles acataram, esse ano a gente não vai ter o pavilhão chinês. Bom, até agora foram confirmados 28.353 casos de coronavírus em 28 países. A maioria dos casos ainda está concentrada na China. 565 pessoas morreram. E a seguir aqui no link você vai ver que um porteiro foi preso suspeito de furtar mais de R$120 mil de objetos em um apartamento de luxo aqui em Vitória. E ainda, reviravolta em um caso de homicídio em Colatina. A investigação aponta a ex-mulher da vítima como principal suspeita do crime. Estamos de volta com o Link Espírito Santo ao vivo para todo o estado. Um porteiro foi preso acusado de roubar um apartamento de luxo na Praia do Canto, aqui em Vitória. Segundo a polícia, ele esperava a família viajar para entrar no imóvel. De acordo com o delegado, o porteiro foi flagrado com a ajuda das câmeras de vídeo monitoramento do local. Ele apresentou uma atitude suspeita, uma atitude que levou a polícia a desconfiar de ele ter algum tipo de envolvimento nessas subtrações, porque ele escondia uma mochila atrás de uma escada de incêndio, subia pelo elevador e descia pela escada de incêndio, colocava a mochila e ia embora. De acordo com a polícia, o apartamento não foi arrombado. Os proprietários teriam deixado uma das chaves com o porteiro para que ele entregasse ao sobrinho de uma das vítimas. O porteiro tinha a cópia da chave, porque não havia sinais de arrombamento, então ele se aproveitava do fato dos moradores viajarem. Como os moradores viajaram agora no mês de dezembro, janeiro, na comemoração das datas festivas, foram praticados esses furtos. Na casa do porteiro, a polícia encontrou 36 garrafas de bebidas importadas, num valor total de cerca de R$20 mil. Um faqueiro importado, joias que valem mais de R$47 mil.
O item mais caro, um relógio avaliado em mais de R$52 mil, deve ser devolvido à polícia. Localizamos um relógio de cerca de R$52 mil que ele havia passado numa negociação de um veículo automotor, de uma moto. Esse relógio vai ser recuperado na semana que vem, o empresário já se comprometeu a trazê-lo à polícia, a partir do momento que ele soube que a origem era ilícita. O porteiro foi autuado por receptação dolosa, já que alegou que não furtou, mas recebeu os objetos furtados. A polícia investiga ainda a participação de uma terceira pessoa no crime. Ele alega que ele recebia esses bens, sem saber da origem ilícita, o que na nossa visão não é plausível, pelo valor alto dos bens. E ele alega também que existia um outro funcionário do condomínio que tem participação, que teria, na verdade, passado esses bens para ele. Por essa razão, as investigações continuam, para ao final decidirmos se trata de um conluio entre dois porteiros, ou se um receptava, o outro furtava, qual a dinâmica exata desses crimes. Em Colatina, no noroeste do estado, o caso de um senhor que teve o corpo encontrado carbonizado em uma rodovia estadual teve uma reviravolta. Agora, as investigações apontam que a ex-mulher dele poderia ser uma das autoras do crime. Quem tem os detalhes pra gente é o Altemar Collen, direto da nossa redação lá em Colatina. Boa noite para você, Altemar. Olá, boa noite, Adriana, boa noite, Fabiano, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. É isso mesmo, hein? O senhor Jorge Pires, ele que era conhecido aqui em Colatina como Jorge da Refrigeração, em outubro do ano passado desapareceu misteriosamente. A família fez vários apelos na época, mas infelizmente o fim foi trágico. Exames de DNA comprovaram que um corpo encontrado carbonizado na ES 446 era de Jorge. Agora, uma reviravolta nas investigações aponta a ex-mulher e o namorado dela como autores desse crime. Na época, ela fez até apelo buscando informações sobre o ex-companheiro. Eles foram presos na tarde de quarta-feira aqui no município. Os mandados de prisão em nome de Ana Urmi Lums e Rogério Dias foram cumpridos no fim da tarde desta última quarta-feira, dia 5. A prisão ocorreu no bairro Maria das Graças. Os dois são suspeitos da morte de Jorge Pires, que havia desaparecido em outubro de 2019 e foi encontrado carbonizado numa estrada no município de Baixo Guandu. A Polícia Civil pediu a prisão da ex-esposa e do seu namorado e a Justiça acatou, com base nas investigações comandadas pelo delegado Edson Félix e sua equipe. Na época, o desaparecimento de Pires da Refrigeração, como era popularmente conhecido, chamou a atenção dos colatinenses. Ele era morador do bairro Maria das Graças e na quarta-feira, dia 23 de outubro de 2019, sumiu sem deixar vestígios. Na ocasião, se levantou a suspeita pela maneira que Jorge havia sumido. Não se despediu de nenhum conhecido, não deixou nenhum bilhete para familiares, apenas saiu da sua residência por volta das 18 horas e não mais foi visto. Na mesma data, um corpo carbonizado foi encontrado em Baixo Guandu. Depois de uma intensa investigação, a polícia chegou aos nomes de Ana e do seu namorado, Rogério Dias. Brigas, intolerância, supostas traições e divisão de bens são colocados como motivações para esse crime. Segundo o delegado Edson Félix, Ana e Rogério, inclusive, já estariam morando juntos na casa que pertencia a Jorge. Na época do desaparecimento dele, a ex-esposa, alegando ter uma extensa ligação familiar, gravou uma entrevista com a nossa equipe, pedindo ajuda e buscando informações sobre o desaparecimento do ex-marido. Olha, a gente pede para as pessoas, se tiver alguma informação que venha nos ajudar a encontrar, que ligue imediatamente. E aquelas pessoas que só querem saber o que aconteceu, espera um pouco, porque assim é bom que o nosso telefone fique desocupado para que a gente possa receber as informações concretas, que vá nos ajudar a encontrar a pessoa. O delegado responsável pelo caso, o Dr. Edson Félix, informou que eles, por enquanto, são considerados apenas suspeitos, mas existem fortes indícios de que eles dois tenham realmente arquitetado e praticado esse crime.
Como é de costume, todo início de ano é discutido o aumento das passagens de ônibus circulares aqui em Colatina. Por causa do alerta da enchente, esse assunto inclusive foi adiado por aqui, mas na última terça-feira aconteceu a reunião do Conselho Tarifário que propôs o reajuste nos valores cobrados nos coletivos. O Conselho Tarifário é composto por representantes do poder público, da sociedade civil e do Consórcio Noroeste. Na última terça-feira, aconteceu a reunião que tratou sobre o aumento da passagem de ônibus em Colatina, que atualmente custa R$ 3. O valor proposto pelo Consórcio Noroeste, que detém a concessão do transporte público aqui em Colatina, foi de R$ 3,40. Valor esse que foi rejeitado pelo Conselho Tarifário. Na mesma reunião, foi apresentada a proposta de R$ 3,20. Valor esse que foi aprovado pelo Conselho. Já nos ônibus executivos, o valor sairia de R$ 4,20 para R$ 4,50. A proposta foi encaminhada para a sanção do prefeito, que quer anular o processo e propor uma nova reunião. Eu encaminhei ao meu jurídico e pedi, para eles analisar, para eu anular essa reunião do Conselho dia 4 e depois comunicar à Secretaria de Trânsito, que tem de segurança, que convoca, para que convoque uma nova reunião do Conselho para discutir uma nova proposta. Ele alega ainda a falta de transparência no processo. Nós não concordamos, achamos que não foi tão transparente como deveria ser, e numa cidade como Linhares, a mesma empresa, onde Linhares tem lugares mais longínquos do centro, onde a Brás teve 15 centavos de aumento. Aqueles queriam 40 e estão ficando com 20. Outra reunião deve ser convocada nos próximos dias para tratar novamente do assunto. O valor definido, que eu acho que deveria ser mantido, está de bom tamanho os R$ 3. Está de bom tamanho. Olha o tamanho de Colatina, olha os percursos de Colatina. Nós vamos manter, pedir ao Conselho que mantém a R$ 3. E através de nota, o Consórcio Noroeste informou que o Conselho Tarifário Municipal de Colatina deliberou pela aplicação do valor de R$ 3,20 e que esse reajuste não é suficiente para manter o equilíbrio econômico das empresas que prestam serviço aqui em Colatina e que o valor ideal seria de, no mínimo, R$ 3,40. O reajuste proposto é menor em valor em relação a todos os municípios da Grande Vitória, além de Linhares e Cachoeiro de Itapemirim. Ainda segundo a nota do Consórcio Noroeste, a reunião do Conselho Tarifário foi realizada com total transparência. Na ocasião, inclusive, um representante da Prefeitura, um engenheiro do município, fez cálculos para esse reajuste e todos estavam corretos. O Consórcio Noroeste reafirma seu compromisso com a ética e a transparência e também a qualidade dos seus serviços. Estaremos acompanhando essa situação e trazendo sempre os detalhes aqui para o nosso telespectador. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos agora ao estúdio com vocês em Vitória. Obrigado, Altemar, pelas informações. O aeroporto de Vitória foi um dos mais bem avaliados do Brasil pelos passageiros que utilizam o terminal. O resultado foi apontado pela pesquisa de satisfação do passageiro do desempenho aeroportuário, divulgada nesta quinta-feira pelo Ministério da Infraestrutura. A pesquisa foi feita no último trimestre de 2019, quando o aeroporto ainda era administrado pela Infraero. Na categoria de aeroportos que movimentam até 5 milhões de passageiros ao ano, que reúne 8 terminais do Brasil, o aeroporto capixaba ficou com a segunda melhor nota, atrás apenas do aeroporto de Florianópolis, em Santa Catarina. Já na pontuação geral, que soma 20 aeroportos no Brasil, o aeroporto capixaba foi apontado como o segundo melhor da região sudeste, atrás apenas do aeroporto de Campinas, em São Paulo. Bom, o link vai para mais um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver que a Defensoria Pública está cobrando da Prefeitura de Vitória o pagamento do aluguel social para famílias que foram obrigadas por traficantes a deixar o Morro da Piedade. E ainda a Justiça avalia pedido do Ministério Público Estadual para anular as provas de um concurso para a contratação de professores em Linhares.
A Defensoria Pública está cobrando da Prefeitura de Vitória o pagamento do aluguel social para as famílias que foram obrigadas por traficantes a deixar o Morro da Piedade. Quem tem as informações para a gente é o Rodrigo Schroeder. É isso mesmo, Adriana, Fabiano, boa noite a todos, a você de casa também. O juiz determinou que a Prefeitura de Vitória comece a fazer o cadastramento das famílias e também inicie o pagamento do aluguel social. Quem vai explicar os detalhes para a gente é o defensor público Vinícius Namego, que está aqui comigo. Vinícius, é isso mesmo então que vocês pedem nessa ação que vocês pediram, né? Sim, a Defensoria ela já vem atuando há um tempo, né, em favor das pessoas da Piedade como um todo, e principalmente das pessoas que acabaram sendo expulsas de lá no ano de 2018. E um dos pedidos da ação foi o aluguel social para essas famílias que tiveram que sair, né, pela dificuldade de subsistência dessas famílias. Esse pedido, no primeiro momento, ele foi indeferido, mas a Defensoria recorreu, né, e desde março de 2019 existe uma decisão determinando que o município faça o cadastramento das famílias e comece a pagar um aluguel social para elas. Infelizmente, essa decisão vem sendo descumprida desde esse momento, né? Em novembro, essa decisão foi confirmada. E agora, depois de algumas tentativas da Defensoria de cumprimento dessa decisão, a gente apresentou uma nova petição para o juiz, pedindo que fossem aplicadas sanções para o município em caso de descumprimento, e ele deferiu, né, que o município, em 10 dias, ele faça o cadastramento e comece a pagar o aluguel social sob pena de multa diária de R$10 mil. São quantas famílias que tiveram que deixar suas casas que vocês acompanham? Na época que a gente entrou com a ação, eram cerca de 40 famílias. De lá até aqui a gente não sabe se todas as famílias ainda se encontram na mesma situação de ainda estar fora da Piedade. A gente acredita que sim, mas isso vai ser melhor filtrado com esse cadastramento que a Prefeitura vai fazer, né, e tem na decisão também que preferencialmente a Prefeitura fará isso com a fiscalização, com a participação da Defensoria, para a gente poder ver quais as famílias realmente que vão se enquadrar nos critérios para receber esse aluguel. Para a gente relembrar, essas famílias tiveram que sair de suas casas em 2018, né? Por quê? Então, foi aquele evento, né, aquela tragédia bem triste que aconteceu, né, de uma situação de violência extrema, né, de pessoas de fora que vieram ameaçando as famílias, empregando violência. Tem pessoas que tiveram casas invadidas, né, e até foram agredidas. Foram expulsas mesmo. Foram expulsas, né, de uma forma bem violenta. Foi até um caso bem impactante, né, os atendimentos que a gente fez. E a situação, né, uma situação bem complicada, e as famílias que tinham uma casa própria, hoje em dia elas têm que pagar aluguel em outros locais. Tem muitas que já tiveram que mudar várias vezes pela dificuldade de pagar esse aluguel. Então, desde 2018 elas vêm sofrendo muito, né, por estar fora de casa e pela dificuldade de pagar o aluguel em outro lugar. Então, eu acho que essa decisão ela é bem importante para dar, pelo menos, algum suporte, né, e uma ajuda para essas famílias. Perderam tudo que tinham e agora tem dificuldade de se manter, né? Pois é, imagina você perder uma casa, né? Às vezes as pessoas morando lá há mais de 10 anos, né? Às vezes mais que isso. De um momento para outro você tem que procurar outro lugar, né? Você tem que fazer um planejamento também financeiro para ter que custear um aluguel que antes você não precisava, né? Então é uma situação bem complicada, e a gente continua sendo muito procurado pelas famílias, recebendo muitas ligações, porque elas estão aflitas mesmo pela situação delas, né? Tem algumas que não querem nem voltar para lá ou não podem, né, por alguma situação. Sim, tem esses relatos, né, de pessoas que ficaram muito traumatizadas pela situação, e outras pessoas também que se sentem seguras até hoje em voltar para o local onde elas moravam. Então, para a gente encerrar, a Justiça determinou que a Prefeitura faça o cadastramento e inicie o pagamento do aluguel. Se ela não cumprir a decisão da Justiça, o que acontece? Então, se o município não cumprir em 10 dias, começa a se aplicar uma multa diária de R$10 mil por dia de descumprimento. Então, eu queria agradecer a sua entrevista aqui no Link Espírito Santo e as suas informações aqui sobre esse assunto tão delicado para muitas famílias que moravam lá na Piedade. Tá, joia, eu que agradeço. Obrigado mais uma vez. Adriana, Fabiano, eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Rodrigo. Bom, nós pedimos um posicionamento para a Prefeitura de Vitória, mas até o fechamento da nossa edição nós não tivemos retorno.
Em Linhares, no norte do estado, a Justiça avalia um pedido do Ministério Público Estadual para anular as provas de um concurso para a contratação de professores. Quem tem as informações para a gente é o Cláudio Alves. Boa noite para você, Cláudio. Olá, Fabiano. Boa noite para você, boa noite, Adriana, e a todos que nos acompanham. É isso mesmo. O Ministério Público na ação acusa a banca examinadora, o IBAD, de agir com falta de clareza na prova e também de usar questões aplicadas em outros concursos. Na ação ajuizada na Vara da Fazenda Pública de Linhares, o Ministério Público do Espírito Santo pede a anulação de toda a prova aplicada no último dia 26 de janeiro para os cargos de professor da rede básica de ensino. O pedido de liminar aconteceu depois que um grupo de professores que se sentiram prejudicados na prova acionaram o órgão pedindo anulação do exame. Na visão do MP, faltou clareza por parte da banca na avaliação discursiva, gerando muitas dúvidas aos candidatos. A banca examinadora do concurso, o Instituto Brasileiro de Apoio ao Desenvolvimento Executivo, IBAD, apresentou um texto sobre Estado laico e religião, ensino religioso democrático nas escolas e, em seguida, pediu que os candidatos argumentassem sobre notícias falsas. O Ministério Público também citou a repetição de questões que já haviam sido aplicadas pelo IBAD em um concurso realizado em Vitória. A Vara da Fazenda Pública de Linhares confirmou o recebimento do pedido do MP e disse que a demanda está sendo avaliada. Nós enviamos também um e-mail para a assessoria de comunicação do IBAD, mas ainda não houve retorno. Vamos aguardar agora os próximos passos desta decisão. A gente segue agora para um rápido giro com outras notícias de Linhares e região. O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado boiando na lagoa do bairro Araçá, em Linhares, na tarde passada. A suspeita de que a morte tenha sido por afogamento, pois a vítima não apresentava sinais de violência. O homem usava bermuda e camisa branca. Os peritos da Polícia Civil acreditam que ele tenha morrido há cerca de 8 dias. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares. O condutor de um veículo ficou gravemente ferido em um acidente na tarde passada na rodovia que liga Linhares à Regência, litoral do município. O carro capotou na estrada e o motorista ficou preso às ferragens. Bastante ferido, o homem precisou de auxílio de oxigênio, sendo resgatado pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Geral de Linhares. Há relatos de que o condutor teria ultrapassado uma ambulância e logo em seguida perdeu o controle da direção. O estado de saúde do motorista ainda não foi divulgado pelo hospital. A Polícia Militar fez uma blitz de trânsito na rodovia que liga Linhares a Pontal do Ipiranga na noite passada. As abordagens aos motoristas aconteceram na altura do trevo de acesso à unidade de tratamento de gás de Cacimbas. Dezenas de condutores foram parados e alguns deles tiveram a CNH apreendida e veículos também ficaram retidos por irregularidades. O movimento foi mais intenso na rodovia devido ao último luau elétrico que acontece na praia de Pontal do Ipiranga e atraiu um grande público. De acordo com a Polícia Militar, esse tipo de ação deve ser intensificada nas rodovias da região até o Carnaval. E a pequena vila quilombola de Degredo ainda sofre com os efeitos do desastre de Mariana. Bom, os moradores formaram uma comissão para cobrar providências junto à Fundação Renova. Desde o rompimento da barragem de Mariana, a única comunidade quilombola de Linhares que fica em Degredo vem sofrendo com os efeitos do desastre. Além da pesca, que está proibida na região, as famílias também ficaram sem água potável. É que os poços artesianos que abastecem a comunidade apresentaram elevação nos níveis de metais pesados. A comunidade de Degredo é a única comunidade quilombola, né, aqui de Linhares, e a comissão surgiu na necessidade mesmo de se organizar e brigar, né, por direitos da comunidade. Com o acidente de Mariana, em 2015, né, Degredo foi afetado diretamente, tanto que é o marco da demarcação de pesca, de proibição de pesca, e é uma comunidade pesqueira que vive da pesca, né? Então, assim, nós começamos a nos organizar. Essa comissão surgiu para pleitear junto aos órgãos envolvidos os direitos para a comunidade. Nós mostramos o drama dos moradores que tiveram que se unir para garantir seus direitos, principalmente junto à Fundação Renova. Uma comissão com representantes de 13 famílias de quilombolas da região foi criada para manter em dia a pauta de reivindicações e os resultados já começam a aparecer. A vigilância sanitária, né, com laudos em mãos, veio a comunidade avisar que a água não podia ser consumida, né, nem para dessetentação animal e nem para irrigação. Aí a comunidade ficou sem água, né, recebia 5 litros de água mineral por dia, o que era insuficiente, né? Mas com essa organização que a comunidade teve, né, nós conseguimos aí, com muita briga, né, ter os 15 litros de água diário, 15 litros por pessoa por dia, até
que a medida estruturante seja concretizada, que é a ETA, que já está em processo. Nós vamos ficando mais uma vez por aqui. Boa noite a todos. Eu volto à Vitória com vocês. Fabiano, Adriana, até amanhã. Obrigada, Cláudio. Cerca de 25 tartarugas são encontradas mortas todas as semanas aqui em Vitória por grupos de ambientalistas. Isso por causa das redes de pesca em locais proibidos. Somente nos primeiros dias de 2020, a Prefeitura da capital apreendeu em parceria com órgãos ambientais quase 20 mil metros de rede em 7 operações de combate à pesca ilegal aqui no município. E a seguir aqui no link você vai ver que um projeto social de São Mateus que ensina crianças a surfar está revelando novos talentos no esporte. E ainda em Cachoeiro de Itapemirim, comerciantes apostam em promoções para superar os prejuízos causados pela enchente. Estamos de volta com o link. Um projeto que ensina surf a crianças em Guriri, no litoral norte do estado, está ganhando destaque lá na região norte. Quem traz mais detalhes para a gente sobre esse projeto é a Nariane Lopes. Nariane, é verdade que você também está pegando onda em São Mateus? Boa noite para você. Boa noite, Fabiana e Adriana, boa noite a todos. Olha, eu ainda não estou pegando onda não, mas tem um rapazinho de 11 anos aqui em São Mateus que não só pega, como está tirando onda nesse esporte que a cada dia mais ganha destaque no país. Esse é o Gabriel Lucas. Com apenas 11 anos, ele é uma das mais novas promessas do surf capixaba. O pequeno, de cabelo descolorido e cheio de estilo, surfa há menos de 2 anos e já ganhou um campeonato em Guriri, local onde ele começou a dar as primeiras braçadas, com apenas 10 anos de idade e competindo com garotos de 15. Outra competição foi na praia de Regência, na etapa da Tríplice Coroa em Linhares, um dos maiores circuitos do estado, onde se tornou campeão sem nem ter ido ao local. Me senti alegre, ganhei uma prancha, ganhei o patrocínio também, aí fiquei mais alegre ainda. Qual é o seu maior sonho hoje? Virar surfista profissional. A mãe é só orgulho. Segundo a cabeleireira, o surf mudou a vida do filho. Melhorou muito a vida do Gabriel. Ele, assim, muito inteligente na escola. É um menino, assim, super educado, prestativo. Aí o surf, capoeira, né? Igual ele vai pra praça de skate. É, tipo assim, é um menino esportivo. E não é que a paixão do Gabriel virou coisa de família? Seu irmão, de apenas 4 anos, em 2 meses de aulas, já está fazendo bonito nas águas mornas da ilha de Guriri. E tudo começou através da ASIG, a Associação de Surf da Ilha de Guriri. Ela é formada por surfistas que atuam em diversas áreas profissionais e que decidiram criar a associação sem fins lucrativos para promover o esporte. É um pessoal que já está no surf em Guriri, já representa o surf de Guriri há muito tempo. Todo mundo engajado com a causa, todo mundo é apaixonado pelo surf e quer fazer o surf desenvolver. Então agora a gente está participando aí já de alguns editais para tentar ampliar e divulgar a cultura do surf aqui em Guriri. Mas o projeto não visa apenas a prática do esporte. Segundo o presidente da associação, o surf não é apenas deslizar pelas ondas. Existe uma filosofia maior por trás. A gente percebeu que São Mateus sempre foi um cenário forte do surf nos anos 80 e início dos anos 90. Nos anos 2000, o surf praticamente sumiu de São Mateus. A gente não tinha surfista com nome em competição, não tinha mais campeonatos. Então a gente estava, eu morando em Regência, outro morando em outro lugar, nós falamos, vamos voltar para casa? Vamos fazer o surf da nossa cidade se levantar de novo? E para fazer isso, a gente, como já está adulto, já formado, já pessoas experientes, então, mas vamos fazer direito. Vamos formar uma associação, vamos prestar um serviço de qualidade, vamos poder ajudar socialmente as pessoas e mostrar que é um trabalho sério o surf. Nosso esporte não é uma brincadeira, é um esporte sério. A gente quer formar, se não formar surfistas, pelo menos cidadãos a gente quer formar.
Na escolinha, o aluno é capacitado para dar aulas e assim também se tornam instrutores. Gisela era aluna e hoje é professora da associação. Nunca imaginei que eu fosse instrutora de surf um dia, né? A gente fica focando muito no lado profissional, no que a gente se formou, mas hoje eu vejo como um papel fundamental, porque eu sou instrutora de surf para iniciante. Então, quem tem interesse de aprender a surfar e crianças, eu me sinto muito à vontade ensinando essa etapa inicial, que é a etapa de adaptação e que para mim é uma etapa fundamental, que a partir desse momento a pessoa, a criança já está apta para se desenvolver no mar de forma autônoma. A escolinha funciona na área de surf, que fica bem aqui na ilha de Guriri. Somente neste ano de 2020 já são 12 matriculados. E para os interessados em aprender a atividade é simples, é só agendar na associação, pois tudo depende do clima para que a aula aconteça. Igor também é fruto da escolinha. O paulista, que morava em Guriri, precisou voltar para a cidade natal. Mas nas férias, o encontro com os amigos é certo. Tem que matar a saudade até ir embora, né? Muito bacana esse projeto, não é? Bom, além do circuito de surf, a associação também realiza etapas do campeonato estadual, que este ano será em maio. E por hoje é isso, Adriana e Fabiano, eu volto com vocês aí no estúdio. Uma boa noite para vocês. Eu volto amanhã com mais notícias aqui de São Mateus. Até lá! Boa noite, Nariane. Bom, mais de 500 lojas de Cachoeiro de Itapemirim, do sul do estado, tiveram prejuízos com a enchente que atingiu o município. Por isso, comerciantes da região estão apostando em promoções para se reerguer. Quem tem os detalhes pra gente é o Samuel de Fraga, direto da nossa redação em Cachoeiro. Boa noite para você, Samuel. Olá, Fabiano, Adriana, muito boa noite a vocês e a todos que assistem o Link Espírito Santo. Olha, hoje eu percorri alguns pontos da cidade e o que a gente pôde ver são promoções e mais promoções. Em alguns lugares, o preço das peças, como de vestuário, por exemplo, estão sendo vendidas por 5 ou até 10 reais e isso tem chamado a atenção da clientela. Devagar, Cachoeiro vai voltando a ser o que era. Nos bairros mais atingidos pela enchente, as ruas já estão limpas. E um dos maiores desafios do município é o comércio. A enchente invadiu lojas, destruiu mercadorias e danificou estruturas. Na loja do Seu Francisco, a água chegou no teto e tudo foi perdido. Quase 2 semanas depois da enchente, ele ainda tenta salvar o que sobrou. Quase R$1 milhão em prejuízos. Aqui está meio difícil, porque cada dia, quanto mais mexe, que nem aparece lama. Aqui é verdadeiro fundo do poço. Mas nós vamos se levantar e vamos reerguer outra loja nova aqui. Esperamos tirar todo o prejuízo, porque foi muito. As marcas deixadas pela violência da água estão nas paredes. No centro da cidade, ou o comércio está fechado ou em promoção. E olha só o tamanho dessa fila. É para entrar nessa loja de roupas. Aqui, as peças variam de 5 a 40 reais. A gente faz para não perder no total todas as peças, né? A gente higieniza, as peças são todas lavadas, né? É tudo certinho para o cliente. E a gente dá assim, um valor bem abaixo mesmo do valor original dela. Placas de descontos e promoções estão por toda parte. Essa loja de calçados teve que fechar as portas porque não deu conta de tanta gente à procura dos preços abaixo do mercado. Dona Dilma comprou 2 pares e estava procurando mais. Eu vou escolher mais. E o que a senhora está achando dessa onda de promoções? Foi muito triste a enchente, mas está ajudando muita gente. A Gilcé disse que ficou com receio de comprar, mas a solidariedade falou mais alto. A vontade de ajudar é imensa, porque essa tragédia foi horrível em Cachoeiro, e não só em Cachoeiro. A gente tem muito sede de justiça de ajudar os empresários a se reerguer. Porque a gente perdeu praticamente 100% do nosso estoque, a parte física da loja também foi toda, como vocês podem ver, e o que sobrou mesmo foram os calçados que molharam na enchente, mas
depois que a gente conseguiu lavar, recuperar certinho, e foi a forma que a gente encontrou para poder tentar se reerguer com o que a gente tem agora, né? Na loja da Alice os prejuízos não foram grandes, mas ela entrou na onda das promoções e baixou os preços. Nós aderimos porque até mesmo para poder se juntar, a gente vai estar ajudando a contribuir com isso e daí nós liquidamos também peças finas, maravilhosas, com até 70% de desconto. Bacana, né? Porque ajuda a multa, né? Um ajuda o outro, o comerciante também é ajudado e o comprador também, né? Nessa ótica, tudo foi perdido. Olha, das 5 lojas, 3 foram, sim, totalmente destruídas, né? Das 3, mais ou menos 600 mil de prejuízo. Maquinário, móveis, mercadoria, tudo perdido. Dona Ana teve um grande prejuízo. A água chegou a 2 metros, mas a solidariedade de outros lojistas e de amigos foi o empurrão para que ela pudesse se reerguer. Tem amigos que não cedeu tanquinho, máquinas de lavar. Então muita coisa ajudou a gente. Estão ajudando, né? Bom, olha aí, para ajudar a reerguer o comércio da cidade, lojistas que foram vítimas da enchente montaram um bazar solidário no pavilhão da Ilha da Luz, que começou hoje às 3 da tarde e vai até sábado com promoções imperdíveis, hein? Adriana, Fabiano, esse foi o destaque aqui do sul do estado. Eu volto amanhã com outras informações. Boa noite. Bom, o link desta quinta-feira fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Mais notícias do Espírito Santo você confere em sinoticias.com.br. A gente se vê amanhã. Para você, uma ótima noite. Boa noite e até amanhã. Record News, informação para você crescer.